E no episódio do podcast É Sempre Sobre Pessoas, hoje eu tenho a imensa felicidade e a honra de conversar com uma pessoa que não só é uma grande amiga, mas é uma pessoa que eu crescentemente, desde que eu a conheci, eu fui crescentemente aprendendo a admirar, que é a Ana Cláudia. A Ana Cláudia, ela vai falar já já dela, mas eu vou adiantar aqui que ela é uma pessoa que ela é médica, né? Então isso já dá a ideia assim de que é uma pessoa que cuida dos outros, mas a Ana Cláudia, ela é uma pessoa que tem uma vocação natural para acolher outras pessoas. E isso é uma coisa que eu percebi um pouquinho assim quando eu conheci ela pela tela, porque foi assim que a gente se conheceu inicialmente. Mas aí teve um dia que eu pisei no mesmo metro quadrado que é o consultório dela. E dali para frente eu percebi que estar no mesmo espaço, e aí não importa se é físico, se é virtual, que essa moça realmente é uma experiência de acolhimento única. E um tempo atrás a gente estava batendo um papo sobre cuidar de gente e tal, e ela disse uma frase para mim que me marcou assim de um jeito que eu não vou esquecer nunca, daquelas que fica tatuada na cabeça. Ela falou para mim, sabe, Ivan, o que eu mais gosto na medicina é o paciente. Ana Cláudia, obrigado pelo seu tempo. Bem-vinda ao podcast É Sempre Sobre Pessoas. Queria que você falasse um minutinho sobre você para a gente poder começar a nossa conversa aqui, falar sobre histórias, enfim, sobre você aqui bastante. Por favor, se apresenta rapidinho. Oi, Ivan, obrigada pelo acolhimento. Você também fala do acolhimento, mas foi extremamente acolhedor. Tenho uma honra enorme de estar aqui com você nesse seu projeto. Você é uma pessoa por quem eu tenho muita admiração também desde que eu conheci. Eu sempre falo que você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Enfim, meu nome é Ana Cláudia, eu sou casada, tenho dois filhos grandes já, um filho advogado e o outro cursando engenharia. Sou casada há quase 28 anos, tenho formação em medicina, me especializei em oftalmologia, fiz pós-graduação em medicina do tráfego, fiz formação em coaching com o Ivan, então eu sou polidisciplinar, multidisciplinar, né? E estou arrumando novas paixões para minha vida, porque eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento, né? Ser médica não me define. Ser médica é uma das minhas características, né? Assim como ser casada, ser mãe não me define. Eu sou um composto de qualidades e defeitos, e todos eles juntos me definem. Algumas delas são essas que o Ivan falou, mas é isso. Ana, você falou um negócio tão legal, você falou, tô arrumando novas paixões. Eu sou um cara movido por paixões. Eu comecei, por exemplo, recentemente eu tive que mudar de plano de saúde e eu mudei de terapeuta. E em poucas sessões, a minha terapeuta falou: pô, Ivan, você é um cara que é movido pelas paixões, né? E aí você falou: pô, eu tô com novas paixões. Me fala, como é que é essa coisa? Não só quais são as novas paixões, mas o que que é essa? Você é uma pessoa movida por paixões também? Me conta. Sim, eu gosto de estar sempre em movimento, mas eu confesso que eu não fui sempre assim, Ivan. Você sabe um pouco da minha história. Em 2016, eu tive um diagnóstico de câncer de mama, fiz uma quimioterapia, fiz uma radioterapia. No final desse processo, talvez por ter sido muito forte, segurado muito essa barra sozinha, porque, assim, não adianta, é uma doença que está todo mundo envolvido, mas a gente está sempre sozinho, porque a batalha é só nossa, ninguém pode fazer essa batalha por nós, né? E no final desse processo eu tive uma depressão. Quando eu tive essa depressão, eu fui para terapia. Busquei uma psicóloga, busquei uma psiquiatra, uma psicóloga. E a partir dessa terapia, eu comecei a descobrir, redescobrir quem eu realmente era, né? E vi que eu estava vivendo num modo de stand-by, sabe? Aquele jeito que você vai levando, você vai aceitando uma coisa aqui, aquilo que o seu filho faz, se ele está feliz, você está feliz, isso é óbvio, né? Quando os filhos estão felizes, a gente está. Mas assim, a vida deles é a vida deles, a minha vida é a minha vida. E eu comecei a ver que, para mim, eu descobri que a minha missão na minha vida era ajudar as pessoas, né? E a partir daí eu comecei um novo movimento, né? Comecei o Caminhando com a Ana, que é meu perfil de Instagram.
onde eu me propus que eu ia ajudar as pessoas que passavam pelas mesmas coisas que eu ia tentar ajudar, e com isso eu fui refinando e fui vendo cada vez mais o que a minha audiência precisava. O meu jeito de atender os meus pacientes mudou, né? Então, eu sempre gostei muito do paciente, o paciente foi o meu maior objetivo dentro da medicina, mas só que meu jeito de tratar o paciente mudou. E o Caminhando com a Ana veio me trazendo muitos desafios, né? E você sabe deles, né? De ajudar, de lançar curso. Você sabe, né? Profissional de área de saúde ainda tem aquele... Profissional de área de saúde ainda acha que cobrar por um serviço é errado. A gente não aprende que na porta do mercado, no caixa do mercado, você não paga com vocação, né? Você paga com dinheiro, né? Então, essa foi uma batalha interna que eu vivi, muito grande, né? E assim, hoje eu tenho meus cursos que são pagos, né? Que as pessoas pagam para ter, mas assim, Ivan, em nenhum momento eu não consigo uma pessoa chegar para mim e falar assim: eu preciso do teu trabalho, mas eu não posso pagar lá no Instagram, eu não consigo não ajudar, né? Então, assim, eu vou e ajudo. E recentemente surgiu na minha vida uma outra paixão, né? Que não só o desenvolvimento humano, inclusive assim, quando eu falo que eu me envolvo, eu fui fazer uma formação em coaching para poder oferecer o melhor trabalho, né, para os meus pacientes ou clientes. E o ano passado eu fui apresentada à magia dos óleos essenciais e me apaixonei profundamente, fui estudar, falei agora há pouco para você que eu fui atrás de artigos científicos, e vou começar um curso, uma mentoria em medicina aromática. Puta, que Então, legal. então assim, as coisas, as paixões vão se somando, né? Então, é bem legal, vou começar uma mentoria em aromaterapia médica, porque eu quero Existe muito uma levar isso para meus especialização da pacientes. medicina que é aromaterapia médica, mais ou Ela menos ainda, como não, oftalmologia, não. ela ainda não é reconhecida, apesar de que o SUS já tem protocolos de tratamentos com aromaterapia. Já existem médicos que usam, por exemplo, numa sala de parto, um difusor com óleos essenciais para estimular o trabalho de parto, diminuir dor de gestante. Eles são muito Puta, que poderosos, Ivan. Para legal. você ter uma ideia, uma gota única do hortelã-pimenta, ele tem o mesmo efeito de um paracetamol de 500 miligramas. Eles são muito potentes. Que Então, assim, legal. é muito legal. E tem estudos deles para tratamento de Alzheimer. Tem um estudo que foi feito com óleo essencial de orégano, comparando o efeito dele com amoxicilina. E ele matou mais bactérias do que a amoxicilina. Então, assim, é um negócio fantástico que a gente está vivendo. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer o seguinte. Eu, em 2013, deixa eu ver, meu diploma está na parede aqui. Em 2013, eu fiz uma formação em hipnoterapia. E hipnoterapia é um troço que, por exemplo, aqui no Brasil você precisa ser médico para usar isso dentro de um hospital, de uma clínica médica, mas que pode ser usado inclusive para anestesiar pessoas que têm, Sim. né? Então, assim, a hipnoterapia é algo também que, se você mergulhar mais fundo, e eu acabei fazendo a hipnoterapia não para ser hipnoterapeuta, mas mais ou menos como você usou o que você aprendeu comigo no coaching. Você não foi ser coach, mas você usou o recurso e não a ferramenta, né? Agora, Uhum. putz, por que eu sei do poder da hipnoterapia? Estou te ouvindo falar. Me fala um pouco mais assim, bom, o hortelã, uma gota do hortelã, 500 miligramas de paracetamol. O outro lance aí, amoxicilina. Para quem não sabe, Orégano, amoxicilina. amoxicilina, fala aí, é antibiótico, amiga, antibiótico, você que está ouvindo. Antibacteriana, é. Antibacteriano, tipo, sabe o que é antibacteriano? É o seguinte, é peste bubônica, que foi a peste do século XIV, que matou quase metade das pessoas na Europa, no mundo. Antibiótico, se existisse naquela época, não tinha matado. Então, óleo do orégano, amoxicilina, antibiótico que você, se o teu filho pegar pneumonia, provavelmente é o antibiótico que ele vai tomar. Me fala mais, que mais você já sabe dessas coisas? Porque isso aí é um negócio, é dado fresco na tua mão. Me conta mais dos óleos Sim, essenciais. sim. Eu tô bem engatinhando ainda, mas, por exemplo, o óleo essencial de limão siciliano, ele estimula as ondas delta e teta cerebrais lá no hipocampo e no córtex pré-frontal, para fazer o quê?
para dar mais foco, mais disposição, para deixar você mais equilibrado emocionalmente. Porque o hipocampo, você sabe, né, que é a parte do cérebro que tem as memórias e as emoções. Então, ele atua lá. E o óleo de limão siciliano também, ele atua bloqueando uma enzima do fígado, da mesma forma que as estatinas fazem. Sabe, para combater o Pô, colesterol mal? claro, A estatina, a claro. atorvastatina. Então, ele bloqueia, ele se liga às substâncias do nosso corpo e promove um detox. Então, assim, é fantástico. Viu? Tá O de tomando, lavanda, amigão, amiga, tá tomando Crestor, tá tomando Plenance. eu estou fazendo esse teste em mim, porque teoricamente, eu tomo rosuvastatina, né? E assim, eu falo dos estudos, mas assim, tem muita coisa que ainda são só estudos. Pelo amor de Deus, ninguém vai sair tratando pneumonia ou amidalite por enquanto com óleo de orégano. Peraí, muita calma, vamos. Hum, Mas assim, já são dados que podem ser usados como coadjuvante. Então, às vezes, em vez de melhorar em 5, 6 dias, vai melhorar em 3. O óleo de lavanda, que é o que eu uso para dormir, que curou minha insônia, fica a dica. É, ele tem uma função, bom, a lavanda é um ansiolítico natural, né? Mas os estudos mostram que o óleo de lavanda, ele diminui as ondas cerebrais beta, que são as ondas responsáveis pelo nosso estado de alerta, e aumentam as ondas cerebrais alfa, que são as ondas cerebrais responsáveis pelo nosso estado de relaxamento. Então, faz a gente dormir bem, né? não é à toa que a Alfa FM não sei se ela existe, mas a Alfa FM era só musiquinha, só Música light. Eu acho que música existe light. ainda. Ainda existe a É, 101,7 São Paulo Alfa FM. ih, Ana, que locutor, esse legal. vozeirão. Que legal. Assim, eu sou super entusiasta disso. Me lembro que uma vez uma amiga minha que muito grande, muito amiga, ela estava no curso de aromaterapia e ela sabe que eu tenho insônia crônica, idiopática desde nascença. E ela me deu uns creminhos para eu passar no pé à noite e tal, e realmente fez uma diferença. E depois eu nem voltei a falar com ela porque o meu tratamento é um tratamento assim para a vida toda, mas realmente é um negócio que funciona. E aqui pro que a gente está fazendo, eu e você juntos aqui, é muito interessante ter você que é uma médica, não é uma médica assim, é, é, iniciante, muito menos uma médica aloprada, falando. Você é alguém que entrou em contato com o negócio, estudou e outra coisa, você falou agora recentemente, você falou, tô aplicando em mim, tô fazendo eu também, além de eu ler o estudo, além de eu fazer, eu tô fazendo comigo, né? Então, puta, que legal, Vou contar o caso de uma paciente que eu atendi. Minha paciente foi comigo por causa de revisão de óculos, uma menina de 17 anos. Esse caso, até eu fiquei, né, sentido. Menina de 17 anos, cheia de lesão de lúpus, né? No braço, no rosto, ela usava o cabelo até assim, sabe, para esconder. E eu fiquei pensando durante a consulta, eu mal conseguia me concentrar na consulta, porque eu ficava pensando, gente, a autoestima dessa menina deve ser lá no pé, lá no chão. Aí eu fiz a consulta, tal, terminei, virei para ela e para a mãe e falei o seguinte: o que que ela está usando para as lesões de lúpus? Ah, não estou usando mais nada, doutora, porque tudo que eu uso não funciona, tal. Então, só estou tomando Vioral, a cloroquina. Eu falei, posso dar um pitaco, né? Falei, olha, não é minha especialidade, tal, mas eu estou trabalhando com óleos essenciais, eu tenho estudado muito, e existem óleos essenciais para tratar a lesão de lúpus. Posso preparar um frasquinho de óleos essenciais para você? E daí você começa passando primeiro no braço, porque óleo essencial é igual remédio, você não sabe qual é a reação que a pessoa vai ter. Porque se a pessoa pode ter alergia a coisas naturais, ela pode ter alergia aos óleos essenciais, embora o risco seja bem menor. Eu falei, não deixa de jeito nenhum de tomar cloroquina, que daí é um tratamento interno do lúpus sistêmico. Vamos tentar tratar o lúpus da pele com óleo essencial. Aí eu cheguei em casa, estudei quais eram os melhores óleos para tratar lúpus, fiz um blend para ela, uma mistura com 7 óleos essenciais, e levei para ela no consultório, ela pegou lá. 25 dias depois ela me mandou uma mensagem: doutora, não tem mais nenhum machucado na minha pele. 25 dias. Ela falou, só que meu óleo acabou. Falei, não tem problema, eu preparo mais para você. E sabe quando eu vou cobrar o óleo dessa menina, Ivan? Nunca. Nunca vou cobrar o óleo assim, dessa menina. essa tua característica, eu escrevi aqui, ó, a tua característica de generosidade, isso me chamou a atenção. Eu acho que eu me lembro que a primeira vez que eu vi o seu rosto, eu estava voltando.
de Tava voltando de um. Eu fui buscar, acho que meu pai no hospital. Ele estava voltando de uma das sessões de químio que ele foi fazer. E eu me lembro de abrir o Zoom no carro e ver um pessoal entrando. E não era eu que ia conduzir o Zoom, mas era o meu Zoom que ia acontecer. E eu vi você lá. E eu me lembro que naquele primeiro dia, alguma coisa que você falou, eu falei: nossa, essa moça tem uma generosidade acima da média, né? Quando você teve a palavra, você falou alguma coisa lá, e isso é marcante. Ana, só para quem não sabe, lúpus, doença autoimune, conta uma. Eu não É o sei lúpus. muito sobre lúpus, mas o lúpus é uma doença autoimune que dá várias alterações sistêmicas e dá várias alterações de pele. Eu não me sinto preparada para falar sobre lúpus, tá? Mas o que é uma doença autoimune? É uma doença onde o seu organismo reconhece o seu organismo como inimigo e ataca, como se fosse uma bactéria, um vírus. Então, ele vai ter alguma reação ali. E o lúpus desencadeia uma série de reações dentro do organismo. E daí, geralmente, você precisa tomar corticoide para suprimir, né, a ação do sistema, do sistema imunológico. Você precisa usar o medicamento específico e é um tratamento para a vida inteira, né? Então, assim, sobre o lúpus em si, eu não sei falar especificamente, nem me sinto preparada para isso. Mas Mas, basicamente é o seu sistema imunológico atacando você mesmo sem necessidade. É basicamente o que exatamente, acontece, por exemplo, diabetes tipo 1. É o teu corpo, de repente, acha que o teu pâncreas, aquelas células do teu pâncreas são do mal, o teu corpo vai lá, destrói aquelas células do pâncreas, e aí dali para frente, o de indivíduo, que geralmente é criança, diabetes tipo 1, você fica a vida inteira sem aquelas células e não exatamente, produzem insulina, né? Isso é uma doença autoimune. exatamente, É o teu corpo atacando ele mesmo sem necessidade. E aí o exatamente. tratamento geralmente é com imunossupressores, e a pessoa fica a Corticoide, vida inteira imunossupressor, tomando imunossupressor, o que tem como efeito colateral a pessoa estar sempre imunossuprimida, ou seja, ela está sempre mais suscetível a uma a doença, uma infecções. infecção do Ela vira ambiente. uma paciente imunodeprimido, igual um paciente que tenha um câncer, um HIV, uma coisa assim. E aí Você tem que você tomar tem uma todo. possibilidade de tratar, por exemplo, uma lesão de pele de lúpus através de um óleo essencial e não de um medicamento imunossupressor, é um puta de um ganho, né? Quer dizer, então, Nossa, vamos de novo aqui entender o que tá em jogo aqui. Nós estamos falando de uma médica oftalmologista que recebeu uma paciente que foi lá ajustar o óculos, fazer qualquer coisa nos olhos e relatou, ou você percebeu com o teu olhar eu não ampliado, tinha né? como não ver, não tinha como não Você ver, tava assim no percebeu, rosto inteiro, não tinha pediu como. licença, ofereceu, né? E aquilo adiantou. Então, de novo aqui, vale a pena eu ter te pedido para falar um pouco mais disso, porque são essas. Assim, eu estava falando no meu caso da hipnoterapia e estou vendo você tão. Quando eu perguntei das paixões, né, o teu olho brilha ao falar dos óleos essenciais, e por quê? Por que você ficou apaixonada pelos óleos essenciais, assim como uma coisa mística, de unicórnios pulando o arco-íris? Não, 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 né? É um troço que Sem pôneis realmente, malditos, né? realmente muda a vida das pessoas, muda a vida das Muda, pessoas, transforma, Ivan, transforma. Então, muda a vida das assim, eu não pessoas. sei por quanto tempo, porque é uma coisa nova para mim, esse óleo vai segurar. Provavelmente é uma coisa que ela vai ter que usar recorrentemente. Mas, assim, a satisfação de ver essa menina sem nenhuma lesão foi, assim, absurda. E, assim, falo, satisfação minha, porque eu falo que nenhum gesto é 100% altruísta, né? A gente não faz nada para o outro, para o bem do outro, se a gente não for se sentir bem com isso também. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu vejo causar transformação na vida das pessoas. Então, não tem como não me apaixonar por isso. No momento lá atrás, quero fazer uma pergunta interessante, que no momento lá atrás, quando você se viu em depressão, você procurou fazer terapia, você já tinha feito terapia antes na vida? Nunca tinha feito. Nunca tinha sentido necessidade, embora eu ache hoje que todo mundo deveria fazer terapia, independente de ter necessidade ou não, mas eu nunca tinha feito. Para mim foi assustador. É? Por Foi quê? assustador, porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá. E tudo que a gente não conhece, a gente tem medo, né? E foi muito assustador. E eu falava, a minha terapeuta
tentava puxar as coisas, eu falava assim para ela, ainda não estou preparada para falar. Aí, e chegou um determinado ponto, eu virei para ela e falei assim, eu tenho muito medo de descobrir quem eu sou de verdade, porque eu tenho medo de não gostar de quem eu sou de verdade, né? E chegou num determinado outro ponto, mais para frente, eu falava assim para ela, assim, eu tenho medo da pessoa que eu vou me tornar, de não gostar da pessoa que eu vou me tornar. E ela falava assim para mim, falava assim, Ana, sua essência nunca vai mudar. O que vai mudar vai ser o jeito de você enxergar a vida, mas a sua essência nunca vai mudar. Mas quando eu fui, eu tinha medo de descobrir meu lado B, né? Porque todo mundo tem um lado B, todo mundo tem um lado negro da força, né? E esse lado a gente enterra lá dentro, né? Da caixinha mais fechada, joga a chave fora. Né? Então, assim, eu tinha medo de acessar essas caixinhas e descobri que eu podia ser uma pessoa ruim, né? Então, tudo que é desconhecido causa medo, né? Você acha que o teu interesse, principalmente com mulheres, porque o teu talento também aponta para teu talento aponta para um público feminino, né? Eu vejo o quanto faz eco com as mulheres. Você acha que esse teu interesse, esse teu movimento no sentido de ajudar, além da medicina, tem a ver com esse processo terapêutico que você passou? Sim, sim, com certeza tem. E o público mais feminino é porque eu acho mais fácil entender as pessoas que têm alguma coisa em comum comigo. Então, por exemplo, é diferente, a sensibilidade, os momentos de questionamento, é, até hormonal, né? Como a mulher muda no período hormonal. Então, isso tudo para mim é mais fácil, é mais tangível, sabe? É mais palpável. O homem eu acho mais difícil porque ele é mais fechado, tem assuntos que a grande maioria não fala, que é tabu. Falar de sentimento para a maioria dos homens é uma coisa muito difícil, né? É. Então, é difícil acessar esse lado do homem. E eu não tenho, assim, experiência, para mim, nunca tive amigos que... Sempre tive bastante amigos, mas nada assim que vou desabafar com você. E mulher diferente, eu sempre tive esse lado, as mulheres sempre falaram comigo, né? Então, eu acho que eu tenho essa facilidade mesmo, acho que foi orgânico, sabe? Tipo, Uma das coisas interessantes na atualidade, assim, 2022, 2023, quando a gente vai estudar identidade feminina e identidade masculina, é que a mulher, ela nasce mulher e ela não, assim, necessariamente precisa se provar mulher. A identidade masculina é algo que o homem tem que se provar o tempo todo. Você prove que você é homem, prove que você é é macho, prove. cultural isso, né? E isso faz boa parte dos homens, principalmente aqueles que ainda não atingiram, digamos assim, os símbolos de masculinidade reconhecidos pelos pares masculinos como símbolos, vamos dizer assim, riqueza, mulheres, status, né? Então, a identidade masculina, ela tem, assim, uma necessidade de se provar, né? Então, do mesmo jeito, assim, a mulher nasce mulher, o homem se torna homem, né? E isso faz com que muitos homens tenham dificuldade, sim, de falar sobre si, sobre os próprios sentimentos, porque fazer isso é ter que assumir uma certa vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. E assim, já que nós estamos assim, né, num período em que estamos, já passamos, mas ainda estamos muito próximos do Dia Internacional da Mulher, eu reflito muito quando chega nesse dia, assim, porque o Dia Internacional da Mulher, eu acho que é um dia de dar parabéns, mas tem sempre um público feminista raiz que diz, não quero parabéns, eu quero igualdade de direitos, né? E aí, quando eu sou confrontado com isso, a primeira vez que eu fui confrontado com isso, eu fiquei sem graça, porque foi mais ou menos assim, abrir a porta para a mulher passar, ela dizer para mim assim, olha, por mim tudo bem, mas a próxima que vier aqui vai falar para você assim, ó, você acha que eu não posso abrir a porta sozinha, amigão? Vai aí que eu sei abrir a porta sozinha, né? Mas a primeira vez assim que eu me confrontei com essa história de não me dê parabéns, eu quero igualdade, eu fiquei meio, né? Mas depois eu fui entender uma coisa, que
para que a vida das mulheres realmente chegue e melhore ainda mais, a vida dos homens tem que melhorar. E a vida dos homens melhorar significa eles também poderem, assim, se fragilizarem perante as próprias mulheres, né? Então tem alguma coisa aí de colaboração dos, vamos dizer assim, dos dois gêneros, ou das duas Sim. energias, a masculina e a feminina. Mas você tem razão, talvez seja mais familiar, né, trabalhar com pessoas que vivem aquilo que a gente também vive. Isso de fato tem algo que a gente consegue a verbalizar quando a gente está, né, lado a lado ajudando, a gente consegue verbalizar com aquelas pessoas que vivem uma coisa parecida com a nossa. Você falou de um modo stand-by que você também descobriu na terapia. O que era esse modo stand-by e o que é o modo atual da Ana? Eu não buscava sair da minha, eu sei que você não gosta da expressão, mas da minha Aham. zona de conforto. Eu não buscava nada novo. Para mim estava bom, mesmo não estando bom, estava bom, porque era o que eu conhecia, era mais fácil, né? Então, sabe aquele momento em que você não, ai, que preguiça de fazer alguma coisa diferente, não quero ter que pensar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Ivan, assim, eu sempre fui muito apaixonada pela maternidade, tá? Quando o meu filho mais velho nasceu, eu queria largar a vida para ficar em função dele. E você sabe tão bem quanto eu que eu sou apaixonada, alucinada pelos meus filhos. Mas assim, eu Sim. estava numa fase que eu vivia por eles, por eles, por eles, por eles, né? Saía com meu marido, viajava com ele, mas era pelos filhos, assim, sabe? E quando eu fui para a terapia, eu descobri que não era assim que eu queria viver. Claro, eu quero viver pelos meus filhos, eu quero estar sempre junto com eles. Porém, quem era a Ana? Eu não sabia mais quem era a Ana Cláudia. Do que a Ana Cláudia gostava, o que a Ana Cláudia buscava, eu não sabia mais. Então, isso para mim foi um peso muito grande a ser resolvido. E então por isso que eu falo que eu estava em stand-by, eu estava naquele modo de espera. A Sei. terapia me fez ver que tinha uma mulher louca por conhecimento, uma mulher que queria crescer, que queria evoluir e estar sempre em movimento, e é isso, entendeu? Eu gosto de estar sempre em movimento. Você tem uma noção da loucura que eu tenho 4 perfis de Instagram. Eu tenho um que é pessoal, que eu uso pouco, um de viagem, que eu uso quando viajo, o Caminhando com a Ana e o dos Óleos Essenciais, entendeu? Então, assim, para mim isso é estar em movimento. Ah, mas você não... Não, tem 2 lá que ficam paradinhos, os outros eu faço. Então, eu gosto de novidades, eu gosto de trazer coisas diferentes. Tem dia... E tem um outro ponto também, tá? Eu entendi isso recentemente também, né? Meu pai tem Alzheimer, e a minha mãe tem uma demência cognitiva que não tem diagnóstico, porque no exame de ressonância não tem nenhuma lesão de hipocampo, nem nada. Mas ela não tem memória, tipo assim, ontem ela estava aqui, a gente fala com ela, assim, logo em seguida ela esquece, enfim. E eu tenho medo de ficar assim. Então, eu acho que também essa minha sede de aprender, de conhecer, tem a ver com isso. Enquanto meu cérebro está em movimento, o meu hipocampo não vai morrer, né? O meu córtex pré-frontal, enfim, o meu não vai morrer. Então, vão continuar fazendo novas conexões, porque eu acho que você deve saber disso, mas chega os neurônios, a gente nasce com um determinado número X de neurônios, né? E os neurônios, eles são as únicas células do nosso corpo que eles não se multiplicam, né? O número de neurônios que você tem é o mesmo número que você vai morrer. Então, assim, não, na verdade você vai morrer com menos neurônios, porque eles vão morrendo no decorrer do processo. Então, assim, você não tem novos neurônios, mas eles fazem novas conexões. Então, e eles só fazem novas conexões com novos estímulos. Se eu ficar lendo sempre a mesma coisa, fazendo sempre palavras cruzadas, montando sempre o mesmo quebra-cabeças, eles não vão fazer novas conexões, entendeu? Aí, quando eu vou estudar uma coisa diferente, se eu for estudar uma língua diferente, alguma coisa, eles vão ampliar essas conexões. E isso vai me deixar um pouquinho mais longe dessas demências cognitivas, né? Então, tem tudo isso, né? Tem todos esses porquês. Já tem o porquê de eu gostar de aprender, eu ter aprendido que eu preciso estar em movimento para ser feliz, e o medo do futuro. Anos e viva com uma diferença dos nossos pais, né? Nossos pais, eles provavelmente chegam
a uma determinada idade, onde eles chegam com a curva de morbidade, e aí a curva de mortalidade está um tanto distante da curva de morbidade. Então, eles vivem muitos anos no estado de morbidade. Né? A sensação que eu tenho é que nós vamos esticar a nossa curva de mortalidade, a nossa curva de morbidade vai encostar lá. O que você acha disso? Isso é natural, eu acho que isso é natural, isso é a evolução da espécie. Alimentação, água que a gente bebe mais fluorada, conhecimento sobre menor exposição ao sol, menor consumo de álcool, drogas melhores, enfim. Eu acho que a gente ainda está bem distante disso, né? É mesmo? Porque as pessoas elas não se cuidam, Ivan. Eu acho que agora está começando realmente um movimento das pessoas se cuidarem mais, buscarem soluções mais naturais, mas ainda existe a alimentação, a gente tem uma alimentação muito inflamatória ainda, né? Então, é uma coisa que, assim, também não é minha área, eu leio algumas coisas sobre isso, mas a gente ainda tem uma alimentação muito inflamatória. Então, eu acho que a gente tende a, a gente tem mais conhecimento, né? Então, a gente tende a prevenir algumas coisas, mas a gente vive num ambiente muito poluído. Então, que nossos pais, por exemplo, não viveram. Um ambiente onde tem muita emissão de gases tóxicos no ar, aqui tem o nível de árvores, o número de árvores diminui, então isso prejudica mais a qualidade do ar. A gente tem muitas ameaças biológicas no sentido de os laboratórios trabalham com muita coisa e isso acaba escapando, como foi o caso do Covid, teoricamente, pelo menos falando. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem que achar mais um equilíbrio, que a gente tem que melhorar. Eu acho que a gente está tentando melhorar um pouco o interno, né? Então, por exemplo, a gente tenta melhorar a alimentação, embora a gente ainda tenha uma alimentação muito inflamatória, mas o externo ainda não. Então, as pessoas ainda não se preocupam muito com aquilo que elas respiram fora de casa, com aquilo que elas vivem fora de casa. Então, eu acho que ainda precisa de um equilíbrio. Eu acho que, por exemplo, a geração dos meus filhos, por incrível que pareça, tem muito jovem que fuma, né? É uma coisa muito. Meus filhos, graças a Deus, não fumam. Mas, assim, eles exageram muito no álcool e a geração deles, e eles fumam muito. Tem muito jovem que fuma. Então, por isso que eu acho que ainda a gente está um pouco distante dessa fase, sabe? Sabe que essa coisa que eu te falei, uma das coisas que me move a pensar isso e a postular isso é justamente o fato de nós, talvez desde muito cedo, já vivermos e termos nascido de pais que viveram num ambiente assim já crescentemente um pouco mais poluído e tal, então termos criado defesas desde muito cedo para isso. O meu raciocínio ele é um pouco diferente disso que você falou. A comida é mais inflamatória, sim, mas nós já somos um organismo que lida melhor com isso e mais. Nós, talvez, por exemplo, caindo a ficha, um senhor de 60 anos que decide começar a se cuidar aos 60, ele consegue prolongar a vida em mais 10 anos do que na geração anterior, um senhor que começou a se cuidar aos 60 já estava frito porque aos 63 morreu. Né? Entende? O cara chega aos 60 numa condição melhor, mesmo no ambiente mais tóxico, e aí começa a se cuidar aos 60 com mais recurso, o organismo já está programado para viver um tanto mais, então vive mais. Eu acho que essa é uma discussão interessante, viu? Eu É coloquei aqui interessante mais como curiosidade, não o como tópico. verdade. É, Na verdade, assim, quando eu era criança, sei lá, meus avós tinham 60 anos, eles eram velhos, né? 60 anos eram velhos. O meu pai, com 60 anos, ele não era velho. Meu pai tá velho agora com 80, né? Eu tenho 52, tô me achando longe de ser velha, entendeu? Meu marido vai fazer esse ano 59, então ele tá longe de ser velho, sabe? Então, isso sim, a gente vai mudando. E eu acho que a gente está numa geração meio intermediária. Então, assim, na nossa geração, quantas pessoas você conhece que fumam?
Acho que Na ninguém. geração dos meus filhos, tem muita gente que fuma. Então é muito engraçado isso, né? Eu conheço quem faz o uso do cigarro, mais ou menos como quem faz uso da bebida socialmente, mas como hábito Sim. é condenável. É condenável. Então, mas assim, na geração dos meus filhos já tem muita gente que fuma. É muito engraçado isso, né? A gente vê, então, e assim, a gente está acostumado com a alimentação mais ou menos, né? Se você for ver o número de pessoas que aumentou em consultório de nutrólogo, que tem síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, alergia ao glúten, então mais ou menos a gente acostuma, né? É verdade. É verdade. Deixa eu caminhar para um sentido um pouco diferente aqui. Deixa eu sair um pouco Bora lá. da biologia. Você, por diversas vezes que eu conversei com você, e provavelmente quem está acompanhando o nosso papo aqui há algum tempo, vai concordar comigo. Você se declarou algumas vezes uma pessoa tímida. E quem está ouvindo você falar aqui nesse momento não vai concordar, né? E eu me lembro assim de momentos, talvez 2 anos atrás, em que uma vez ou outra, talvez, por exemplo, sei lá, uma live sozinha em uma rede social era uma coisa que você ficava um pouco assim e tal, e hoje eu sei que para você isso, se eu disser para você agora abre uma live, você pega o teu celular, abre, não, dependendo do assunto, talvez você queira estudar um pouco, tal, mas se eu disser, escuta, é um assunto que você domina, é para falar do óleos essenciais, é capaz de você agora pegar e fazer. Eu queria que você contasse assim, não como não só como uma história de superação, mas o que é ser uma pessoa tímida que faz uma live e que vem para o bate-papo curioso? Eu aprendi a lidar com isso, né? Então, assim, eu aprendi que como enfrentar essa situação. Eu sempre fui realmente muito tímida. Você queria ver eu morrer na escola, por exemplo, era um professor me chamar para falar alguma coisa, apresentar trabalho em grupo. Uma vez estava apresentando um trabalho na faculdade, eu tremia tanto que o professor falou assim: Ana Cláudia, senta, respira, bebe uma água e depois volta. De tanto que eu gaguejava, eu falava. E assim, se eu chegar num lugar que eu não conheço as pessoas, por exemplo, você chegar num lugar que você não conhece as pessoas, você vai chegar, oi, sou Ivan Demarco, faço isso, faço... Sim, você tem um assunto. Eu não tenho um assunto com quem eu não conheço. Por causa da timidez, eu tenho um bloqueio com isso. E hoje, assim, se eu tivesse, eu tô aqui falando com você de boa, se eu tivesse aqui falando sozinha, eu ia estar gaguejando, eu ia estar repetindo. Por quê? Porque para mim ainda é um bloqueio falar sozinha sobre um assunto. Então, quando eu vou fazer uma live sozinha, eu me preparo, eu me preparo, eu me preparo. Tem um baita roteiro comigo que eu fico consultando ali, porque senão eu esqueço. Mas eu aprendi a lidar com isso, eu aprendi que isso não pode me brecar, entendeu? Para eu chegar onde eu quero. E assim, ainda falo, ainda quero um dia ser palestrante, apesar da minha timidez. Então, assim, eu aprendi que isso não pode me brecar. Então, eu enfrento, eu não deixo isso me segurar. Mas eu sou uma pessoa originalmente tímida. Nós, na época da escola, aquilo que era falar para o mundo era falar na frente de outras pessoas. Poucas pessoas que você conhece, que eu conheço, foram para a televisão. E ainda assim, essas pessoas estavam num estúdio, ou estão, né, quando vão, num estúdio, e que tem um cacetaço de pessoas lá, o câmera, o diretor e tal. Então, elas podem até estar gravando uma novela, né? Às vezes nós estamos falando de pessoas que são lindas, fisicamente atraentes, sex symbols, né? Então, pessoas que teriam, assim, e muitas vezes essas pessoas até têm grandes problemas de autoimagem, mas pessoas que são sex symbols, lindas, mega maquiadas, em mega emissoras de televisão, né? E elas estão lá na frente da... Mas ainda assim elas estão falando para a câmera, mas tem muita gente. A grande loucura hoje, uma das grandes loucuras desse mundo digital, é que parte do conteúdo é produzido por você sozinha falando, não é para uma câmera que você fala. Se você pensar o celular virado para você, você fala para uma porra de um pontinho que está aqui, assim, né? Sim. E outra coisa que é loucura é que você fala para esse pontinho
e você está vendo a sua cara aqui embaixo. Então, se você olha para aquele pontinho, porque o cara que está gravando o Jornal Nacional ou que está gravando a novela, ele está olhando para a câmera e não está vendo a imagem dele, está preocupado em atuar. Sim. Eu e você agora, nesse momento, eu estou vendo a minha cara. Aliás, eu passo quase que 100% do tempo vendo o meu rosto aqui. Eu olho para você quando eu estou falando com você, tá? Mas eu olho o meu rosto. E isso faz com que a gente triplique o julgamento sobre a gente mesmo. Nós não estamos falando para ninguém e estamos nos vendo aqui. Quando eu te pergunto assim, como é que é ser tímido e falar, você diz, eu aprendi a dominar. E falar sozinha ainda é um problema porque eu falo sozinha. Parte disso é explicado porque o que você foi ensinada lá atrás que era falar ao público? Era falar com o público presente. E aí você diz, não, mas eu ainda quero ser palestrante. Bom, ser palestrante é diferente de falar para essa bolinha, né? Essa bolinha, ela é um nada, uma entidade, né? Eu vou te interromper um pouquinho aqui. Quando eu falo sozinha, faço a live sozinha, o problema não está eu olhando só para mim e vendo o pontinho. O problema é que, assim, quando eu estou falando com alguém na live, eu sei que a hora que eu engasgar, aquela pessoa vai puxar para ela. Entendeu? Certo. Então, assim, eu sei que eu na live eu vou engasgar. Eu sei, assim, aqui tá tudo tranquilo, mas assim, eu sei que na live, que eu sei que tem. Ali eu vejo o número de pessoas que estão assistindo, né? Tá, Lá eu sei que eu vou travar. Então, quando eu tô com outra pessoa, essa pessoa eu sei que a hora que eu travar, ela vai puxar para ela. Então, ela é uma segurança. Esse é outro enorme problema. Para mim, abrir uma live e aquela merda ficar em zero, assim, para mim é um negócio assim, eu falo, não, como é que é possível que eu tô abrindo uma live que é um negócio pro mundo e ninguém vem, né? E assim, e quando você tá começando ou recomeçando, por favor, amigão, tem que entender que as primeiras provavelmente vai ter 0, 1, aí vai ter um que vai entrar, vai ficar 1 minuto, vai sair, e aí entra um e sai, e aí você fala assim, não, então a pessoa entrou, me viu e não falou, não gostou. quero. Não quero. Assim, pior ainda. nossa, como o mundo digital abre a gente para essa possibilidade de rejeição, né? Da gente Cruel, é cruel. rejeitado. E você pensa assim, fala, putz, eu fiz isso, eu tenho coisa para oferecer, eu tenho muito conteúdo aqui dentro para oferecer e as pessoas não querem, não entra na cabeça, né? Aí entra qualquer pessoa falando besteira, aí você fala, então. Eu queria puxar mais um assunto com você, que é o despertar da libélula. Não, é verdade. É assim, eu te conheço, Ana Cláudia, uma pessoa cujos predicados já ficaram bastante evidentes aqui, né? Uma pessoa família, generosa, puxa, um drive, né, de ajudar pessoas. Puxa, você falou aqui um negócio assim um tempo atrás, falou, aí você sabe quando eu vou cobrar dessa menina os óleos essenciais, né? Quer dizer, uma generosidade e uma coisa importante de ser dita que é assim, ninguém pode dar carona a pé, né? A gente só consegue ter esse nível de generosidade porque a gente já tem algo que é suficiente para nós, né? Porque se você não tivesse, você não conseguiria, né? Então, isso significa que você tem algo que é suficiente. Mas isso não quer dizer que você não deva trabalhar para prosperar ainda mais do ponto de vista financeiro. Mas você tem uma generosidade que, inclusive, pode, num entendimento afegão médio, alguém pode chegar para você e falar, Ana, mas esse não é um pensamento de abundância, é um pensamento de escassez, ser generosa assim. Eu penso o contrário. Eu penso que quanto mais generosa você for, mais portas você vai abrindo para, em algum momento, você poder falar para mim assim, Ivan, não trabalho mais por dinheiro, viu? Dinheiro, para mim e para os meus filhos, acabou. Eu trabalho hoje por prazer. E provavelmente vai chegar a esse ponto. Eu acredito que vai haver uma seleção natural, já está havendo no mundo digital. Provavelmente vai acontecer. Agora, eu vi você criando, né? Eu não estive ao seu lado, porque nós pouco criamos juntos, fizemos até um esforço uma vez no final do ano, criamos eu, você e Adri, um Jornada das Emoções de final de ano, mas eu vi você criando e um dia você lançou um negócio maravilhoso, chamado Despertar da Libélula.
Você sensibilizou um grupo de mulheres que entraram nessa jornada com você. Você foi no conteúdo, eu não vi porque eu não estava lá, mas eu soube o quanto foi especial, mas eu vi o quanto você foi cuidadosa no material. As pessoas que participaram ganharam um broche, um negócio e tal. Fala um pouco disso, assim, Libelo, Despertar da Libelo, o que foi esse programa, como você chegou nisso, o que que você trouxe lá para dentro, Tá. porque isso Vamos começar condensa, pela libélula. Oi? isso é porque isso condensa, assim, essa tua jornada no sentido de cuidar de pessoas, na direção de cuidar de pessoas, ela ficou bem condensada nesse programa. Vamos começar pela libélula, porque a libélula, que é uma coisa que muita gente me pergunta. Eu não lembro exatamente se foi ano passado, não, foi em 2021. Eu estava procurando um novo logo para o meu Instagram do Caminhando com a Ana, porque o que eu tinha não me representava mais. Eu estava procurando, tinha contratado uma pessoa para fazer umas propostas para mim. Eu até aceitei uma proposta dela, mas sabe aquilo que não parece que não combina com você? Daí um dia a minha mãe me deu, no meu aniversário, ela me deu um broche que tinha sido feito pelo meu avô. O meu avô, pai do meu pai, era joalheiro, relojoeiro, e ele fez um broche uma vez para minha avó, que era uma libélula. O corpinho de pérola, os olhinhos eram dois rubizinhos, as asinhas com brilhantinho, e ela me deu aquilo de presente. Até arrepio quando eu falo do meu avô, porque meu avô foi uma grande paixão, ainda é uma grande paixão da minha vida. E eu olhei para aquilo e aquilo bateu. Falei, é isso. Fui atrás de ver o que significava, qual era o significado da libélula. O significado da libélula, tal qual da borboleta, é transformação, né? Transformação, porque a libélula também vai para o casulo, tem que se libertar do casulo. Mas, além disso, a libélula significa introspecção. A libélula significa chegar em lugares onde poucos chegam, né? Porque ela, com aquela asinha rápida dela, chega em lugares onde poucos chegam. Então, eu comecei a ler sobre isso, eu falei, é isso, é isso. Porque o Caminhando nasceu disso, né? Da necessidade da introspecção, necessidade de chegar, que eu quero que as pessoas cheguem onde elas nunca chegaram. E eu resolvi lançar um curso sobre procrastinação. Procrastinação, o que que é? Você deixar para depois aquilo que você precisa fazer agora. Isso é uma coisa inconsciente, você não percebe, você só percebe que você não fez, mas o porquê você não fez, você não sabe. Então, o que que aconteceu? A gente precisava despertar para os motivos daquilo, né? Acordar e enxergar o porquê que a gente fazia aquilo. Por isso que foi o despertar da libélula. As minhas seguidoras, como eu sou libélula, as minhas seguidoras como libélulas precisavam despertar, né? E daí eu fiz um programa, na verdade, assim, a aula pré-venda, você até assistiu, Uhum. reuni umas mulheres lá, que foi muito, muito legal a conexão delas. Teve gente que se abriu absurdamente ali, sem medo de ser feliz. Foi o máximo. E foi muito legal aquilo. Acho que foi assim, para mim, aquela aula eu guardo com mais carinho do que o curso inteiro, né? Mas sim, eu penso assim, Ivan, eu quero oferecer para as pessoas que depositam confiança em mim, eu quero oferecer meu máximo. E meu máximo não é só o meu conhecimento. O meu máximo é a minha atenção, é o meu carinho, é o meu cuidado. Então, eu preparei todo um material ali, mandava para elas. E o que que é o carinho? O carinho é falar assim, olha, obrigada por ter confiado em mim. E como que eu fiz isso? Eu fiz uma embalagem, eu mandei fazer uns marcadores de livro, um calendáriozinho, eu comprei na Shein uns colarizinhos de libélula. Aliás, eu comprei bem antes, eu falei assim, eu preciso usar para ver se ele não fica preto em duas usadas, né? Aí eu comprei o chaveirinho da libélula e montei o pacotinho com um cheirinho, ainda nem trabalhava com óleos essenciais, mas pus aquele cheirinho ali de lavanda, embrulhei numa caixinha com adesivinho do Caminhando com a Ana e mandei. Eu gosto dessas coisas diferentes, né? Eu acho que, eu penso que é minha função
eu oferecer para as pessoas que confiam em mim mais do que elas estão esperando de mim, né? Então, hoje com os óleos essenciais, uma pessoa chega para mim e fala assim, eu preciso de um óleo essencial para dormir. Ela nunca vai levar só óleo essencial para dormir. Eu tenho meus vidrinhos de amostra, que eu vou colocar ali um outro óleo essencial que eu acho que tem a ver, que vai ajudar aquela pessoa. Aí, qual que é o meu cuidado? Eu comprei uns saquinhos de cetim da cor, fita da cor da minha marca dos óleos essenciais. Eu ponho uma cartinha dentro explicando. Eu fiz o papel de carta com o meu logo dos óleos essenciais. Eu escrevo uma cartinha personalizada à mão, dizendo o que a pessoa tem que fazer, como que ela usa, me coloco à disposição da pessoa, põe no envelope, fecho com adesivo, na sacolinha, fecho com adesivo e fitinha. Pronto. Então, assim, eu acho que é um carinho que eu tenho com aquela pessoa que está confiando em mim. Ok, ela está confiando no produto também, mas ela está confiando em mim para passar as informações daquele produto. Então, eu sou assim, eu gosto Tá. desse Não, cuidado. assim, eu te fiz uma pergunta, você respondeu a pergunta no primeiro minuto e foi tão legal o que você completou, porque a pergunta que eu fiz era para levar para outras coisas que eu não precisei perguntar e você trouxe. Quero te pontuar aqui que você, deixa eu falar aqui, você comprou o colar da Libélula e você usou o colar para ver se ele não ia ficar preto. Tipo assim, deixa eu te falar uma coisa. É, eu não sei quem que eu conheço que teria tido a ideia de comprar um colar. Vamos imaginar que eu conheça pessoas muito competentes como você e que pensassem em fazer alguma coisa com o tema da libélula. Falassem, caramba, eu vou comprar um colar de libélula para dar. Eu não, eu não sei se existem outras pessoas no mundo que pensariam, eu vou usar o colar para ver se não fica preto. Não sei se tem. Então, assim, assim, existe da sua parte, quando eu, talvez no comecinho do papo, quando eu te apresentei, falei que você é uma pessoa que tem uma característica, assim, que dá, estar na sua... Porque quem está te ouvindo ou te vendo aqui nesse podcast, nós já estamos caminhando para o finalzinho aqui, eu tenho algumas perguntinhas finais para te fazer, depois eu quero que você diga onde as pessoas podem te achar e tal, mas quem está te ouvindo aqui já deve estar achando você uma pessoa super legal e tal, mas as pessoas não sabem o que é estar na sua presença física, estar no mesmo metro quadrado que você, né? E quando eu falo isso, às vezes alguém pode achar assim, puta, o Ivan é um cara que fala as coisas exagerado, tal. Não. Você comprou o cacete do negócio da Libera, você usou para ver se não ia ficar preto, mano. Entendeu? Assim, sabe, assim, né? É uma preocupação que vai além, não tem, não sei quem faria isso, né? Já é um negócio sobrenatural pensar em comprar um colarzinho, não foi só o colar, porque eu vi o conjunto que chegou na casa da moça lá, o negócio já é sobrenatural tudo isso. Não, eu ainda comprei, eu usei o colar, tá, Ivan, para ver se não ia ficar preto. Então, isso... Ana, eu tenho algumas coisas que eu queria saber de você, assim, meio bate pronto, tá? Eu sei que você gosta de viajar, e eu sei que você provavelmente tem. O seu filho está na Alemanha ainda, né? Tá. Tá, então você provavelmente, não sei, talvez você tenha planos de ir para a Alemanha, mas você gosta de viajar. Um dos seus perfis no Instagram é viagem. E quando você viaja, eu já vi como você documenta, você, né? E, e, e assim, você. Eu vou acreditar, porque você fala, e eu sou seu amigo, eu não tenho por que duvidar, eu vou acreditar que você é tímida, mas você tem o seu jeito de documentar que não é nada tímido. Qual é o outro lugar que você vai, próximo destino, sem ser Alemanha, que você quer viajar? Olha, eu acho que o próximo destino que eu vou vai ser Nova York, no final do ano. Destino internacional, vai. Destino Sim. nacional, em abril eu devo ir para Serra Negra, que é a cidade natal do meu pai, e eu Hum. quero levá-lo lá enquanto ele ainda tem condições de andar, de lembrar. Então, eu quero levá-lo para lá. Rio de Janeiro, talvez em maio. E só isso de planos por enquanto. Tá Tudo isso caro vai ser, viajar. tudo isso vai ser documentado no seu perfil do Instagram, será? Oi, desculpa. Tudo isso você vai documentar no perfil do Instagram que você tem? Possível, possível. Você já conhece Nova York? Já, já. Já fui algumas vezes.
E ao voltar para lá, que te interessa lá na próxima viagem? Na verdade, o que que acontece? O meu marido provavelmente vai ter um congresso lá em Ah, Nova tá. York, né? E daí eu vou com ele. Depois de Nova York, a gente vai para casa de uma amiga em Orlando para Black Friday. Essa amiga é Ah, muito divertida. A gente vai para lá para casa dela no Black Friday. Então, assim, eu gosto muito de Nova York. E eu falo assim, eu gosto de Nova York, parece que eu tô lá toda semana, né? Mas tem uma coisa em Nova York que eu gosto muito, que se chama Metropolitan. Eu amo aquele museu. Para mim, deixa Louvre no chão, deixa Museu Britânico no chão, Prado no chão. É o meu museu preferido de todos que eu conheci. E lá tem um programa muito legal de visitas guiadas, né, em português até, se para quem não fala inglês. E tem coisas que é melhor na nossa língua materna, por mais que a gente domine outra língua. E são visitas que são muito interessantes, porque o guia ele te leva em 4 ou 5 obras do museu só. Mas ele explica aquilo de cabo a rabo. Qual foi o pensamento do artista? O que, que foi? Quais foram os perrengues que ele teve para fazer aquilo? Como que aquilo chegou no Metropolitan? Então, é muito legal. Então, isso é o que mais puxa me vida. atrai no. Nova York é a cidade dos Estados Unidos que eu mais visitei também. Eu fui 3 vezes para É, lá. Eu nunca fui a turismo, assim, eu fui para fazer cursos, mas e quando eu estive lá, o museu que eu visitei foi o MoMA. Foi as 3 vezes que eu fui no MoMA, no Museu de Arte Moderna. Não fui fui o no MoMA não é Guggenheim. um museu que eu nunca visitei, nem o MoMA, nem o Guggenheim, porque são de arte moderna, e eu não gosto de arte moderna. Então, eu vou no Metropolitan, eu amo aquele museu e amo Central Park também. Sabe qual foi o grande choque para mim no MoMA, a primeira vez que eu fui? Eu fui a primeira vez para Nova York em 2011. Eu estava com 2 amigos. Eu cheguei no MoMA e aí os meus amigos, eles falaram assim: nós vamos no andar do design. E eu imaginei que eu fosse chegar no design, no andar do design, eu fosse então ver as coisas mais bonitas do museu. E quando eu cheguei lá, eu me deparei, não eram as coisas mais bonitas. Aliás, tinha coisas muito feias. E aí eu fui entender o que que era design, né? Design é algo feito por seres humanos para seres humanos usarem. Então tinha, por exemplo, um bote salva-vidas, que não era um bote como a gente imagina, um bote feito em oval, assim. Era um bote hexagonal, num dos lados ele tinha uma escadinha que entrava para dentro da água, e além de um bote, ele era uma tenda que podia ser estendida para cima, porque a segunda maior causa de afogamento depois que a pessoa consegue subir no bote é a desidratação pelo sol. Então poderia. E era isso que estava exposto na área do design do Museu de Arte Moderna. Eu imaginava que eu ia ver as coisas mais. Tinha por exemplo, tinha um material muito feio, mas era um desfibrilador. Mas era um desfibrilador que parecia 2 plaquinhas de alumínio, o negócio cabia no bolso, né? Mas estava lá exposto no Museu de Arte Moderna. Ana, qual é o próximo curso que você vai fazer? Não que você cursar, porque eu já sei que você vai cursar a medicina aromática, mas qual é o próximo curso que você está pensando em organizar você? Mentoria, o que está na sua cabeça hoje para lançar? Se você Não puder dar um sei, spoiler. não sei. Eu não tenho nenhum projeto assim. Eu estava querendo fazer também um upgrade no curso de procrastinação e fazer também um. Eu queria fazer um evento de amor próprio e autoestima. Mas assim, é coisa muito embrionária ainda. Então, Para não posso nem mulheres. dar spoiler para mulheres. O que você está lendo Você consegue hoje? imaginar homem num evento de amor próprio? Difícil. Posso dar uma sugestão? É, Você é uma pessoa tão sensível que você faria um evento para mulheres e se eu der uma sugestão, talvez, sei lá, um evento de 3 dias, né? Ou eu me lembro que o procrastinação eram 3 encontros ou 4 encontros, um cada quatro. semana? 4 encontros, um por semana, né? Eram 5, na verdade. Eram 4, um por semana, e depois de 30 dias, um novo encontro para elas me falarem o que elas aplicaram. Então, eu imagino que você faria de novo um negócio com 4 encontros, e aí teria esse encontro. Eu faria um quinto encontro, onde essas moças trouxessem os parceiros, para eles É assistirem. interessante. Só para eles assistirem. Você não precisaria fazer intervenção nenhuma com eles. Você só montaria um Uhum. conteúdo, além daquilo que você já montou, um conteúdo para as moças, mas aquele conteúdo era para os parceiros assistirem. Que pudesse ser um resumo dos 4 dias anteriores. Bota os caras para assistir.
Bota eles para ver o que que a mulherada tá, o que que as mulheres deles estão assistindo. Faça um encontro mais curto, bota os caras para assistir. Porque você Excelente tem uma ideia. sensibilidade tão grande que, assim, eu fico imaginando, por exemplo, uma moça que tem um compromisso com um rapaz, casada, namorada, ela chegar pro cara e falar assim: olha, agora quarta-feira eu tô aqui no negócio com a Ana. Aí ela põe o fone de ouvido uma quarta, na quarta seguinte, na outra quarta. E aí, mas ela poderia avisar o cara, falou: ó, as primeiras quatro quartas, mas você já põe na sua agenda que a última quarta você vai estar aqui comigo. O cara já vai ficar de orelha em pé. E isso é verdade. E é o seguinte: você vai vir aqui, mas você vai só assistir, não é que você vai, não vai precisar participar de nada, só para você assistir. E o que você vai fazer é simplesmente um resumo, talvez, do que você fez antes. É uma sugestão. O que você está lendo Excelente hoje ideia. de livro? O que você está Eu lendo acabei hoje? um livro essa semana que chama Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro, assim, muito diferente do que eu já li. É um livro que é a história de uma mulher que ela tenta se matar. Só que, assim, antes dela morrer, ela vai para um lugar que é uma biblioteca. Aquela biblioteca tem uma pessoa idealizada lá, que é uma bibliotecária, que é alguém que ela conheceu durante a vida. E as prateleiras da biblioteca são livros das possibilidades. Tipo assim, sabe aquela hora na vida que você fala assim, putz, e se eu tivesse ido pela Marginal ao invés de ir pela Giovanni? E se eu tivesse escolhido a camiseta azul em vez da preta? E se eu tivesse viajado para a Alemanha ao invés de viajar para a Itália? E na biblioteca tem todas essas possibilidades. Então, como teria sido a vida dela com escolhas diferentes? É muito interessante. A Biblioteca da Meia-Noite chama. E agora eu vou começar a ler um outro que chama A Última Livraria de Londres. Tem um poema do Robert Frost, que é um poeta americano, que foi publicado. As obras dele foram publicadas primeiro na Inglaterra. O poema chama O Caminho Não Escolhido. Eu li recentemente, anotei o nome do poema aqui, chama O Caminho Não Escolhido. É interessante que você falou e eu É li esse interessante. poema hoje e anotei o nome Olha dele. só. Você vai começar a ler o quê? Desculpa. A Última Livraria de Londres. É a Filme que história você. Filme recentemente que você viu? Filme bom de filme bom. ou série? Ou que não seja tão boa assim, que você fala, Bom, "Ah, eu assisti, é uma porcaria, mas assiste aí que." eu estou assistindo uma de tênis que chama Breakpoint, que é sobre alguns tenistas. Eu estava assistindo uma que chama Dark, que é uma série alemã, que meu filho falou, assiste, que é muito boa, são 3 temporadas, tal. Mas aquilo não vai, era que eu comecei a entender o negócio, já mudou tudo, é muito confusa. É, Assisti a Wandinha no Netflix, que é muito fofinha. E filme, deixa eu pensar, gente. Eu não consigo pensar em nenhum filme agora. O último filme que eu lembro que eu assisti que eu gostei foi o do Tom Cruise, o Maverick, que é o do É seguinte legal, do Top Gun. é É legal muito assistir, legal, é muito legal, é legal. super legal, super legal. É muito legal. Mas depois disso, eu já assisti outros filmes depois disso, mas não consigo lembrar agora, não vem à mente. Antes de você dizer aqui como que as pessoas que se interessam por você fazem para te encontrar, e isso vai estar também na descrição do podcast, independente da plataforma que esse podcast vai ser distribuído, vai estar tá no Spotify, tá no Google Podcast, tá no Apple Podcast, vai estar também em vídeo no meu canal do YouTube. Mas antes de você falar isso, eu queria saber, tem alguma pergunta que você gostaria que eu te fizesse que eu não fiz? Ou tem algum assunto que você gostaria, alguma coisa que você gostaria de dizer que até agora a gente não, um assunto que a gente não tocou para a gente fechar aqui, não? Não, Ivan, eu só queria dizer assim, para quem tá nos ouvindo agora, ou nos assistindo, eu queria dizer que muitas vezes a vida parece muito desafiadora, né? E muitas vezes a gente acha que a gente é injustiçado por aquilo que acontece. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com aquilo. Então, eu digo assim, que 90% das coisas que nos acontecem a gente não escolhe. Mas presta bem atenção com o que você vai fazer com aquilo que aconteceu. Porque a gente sabe que aquilo que aconteceu é o que vai, ou como a gente vai lidar com aquilo, é como vai moldar a nossa vida. Então, as escolhas são muito importantes. Eu tenho visto pessoas perto de mim fazendo escolhas muito erradas para a vida delas e sofrendo as consequências. Então, a gente não escolhe uma doença, a gente não escolhe um acidente, a gente não escolhe. Mas o que eu vou fazer a partir disso, né? Eu posso ter uma vida muito legal, né? Fazendo as coisas a partir disso. A vida não é perfeita,
E muito chata seria se a vida fosse perfeita, porque a gente não teria nada que evoluir. Então a vida é cheia de problemas, cheia de defeitos, e é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, é assim que a gente se torna melhor. E é só isso, eu queria agradecer muito, 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 Ivan, porque é uma honra estar aqui com você, você sabe o tanto que eu te admiro. Agradeço muito a oportunidade e agradeço muito você ter me chamado de moça várias vezes, gente. Você chamar de moça é tudo de bom. Que bobagem, que Ai, bobagem. gente, e é isso. Eu acho que a vida é muito curta para a gente não fazer as nossas escolhas, né? E, e eu tenho um lema que, independente do que aconteça, veste seu melhor sorriso e vai. Que bom, Ana. Quem tem que agradecer pelo tempo sou eu. Você entregar aqui para mim esse tempo foi mágico. Acho que eu até fui um pouquinho além daquilo que você tinha combinado comigo. E Nossa, mas eu nem vi passar agora que eu tô vendo. vamos imaginar que alguém queira te acompanhar em redes sociais, queira te encontrar, fazer contato. Fala aí como é que a pessoa chega perto de você e depois eu vou deixar por escrito também. Mas pode falar porque às vezes as pessoas querem ouvir e já entrar em Tá, contato. eu tô no Instagram, né? Meu perfil de desenvolvimento humano é Caminhando com a Ana, e o meu perfil de óleos essenciais é anaclaudia.gi. Então, se alguém quiser me encontrar, é só mandar mensagem por lá. Vai ser um prazer conversar. Legal. Então, puxa, eu tô acostumado às vezes a falar assim, ó, em nome do não sei o quê, né? Então, em nome do Ivan de Marco, querida, obrigado pelo seu tempo, obrigado Obrigada, pela tua. Ivan. Foi de novo um exercício de generosidade, não só o tempo, mas assim, né, a maneira como você fala tudo, entrega tudo. Obrigado e que a gente possa se encontrar ao vivo de novo rapidamente e muitas outras vezes ainda online. Estou sempre também à sua disposição, a seu serviço. Sempre que você quiser, precisar, não pensa duas vezes, tá? É sempre um prazer e eu vou deixar uns olhinhos de lavanda com você para você dormir melhor. Ai, que delícia, tá bom. Obrigado, Tá bom? um beijão grande para Beijo, você. beijo. Tchau, obrigada, Ivan. Tchau, querida.